Amado Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, quando aqui estamos na tua casa, juntos para te adorar e te servir, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos apresentar cada vida que tem entrado neste tempo, nesta noite. Que tu possa falar, Senhor, conosco nesta noite. Fala aos nossos corações. Queremos apresentar o pastor Adriano, ó Deus eterno, com todo o setor 20. Toma nas tuas mãos teu filho, da graça, da saúde, ó Deus poderoso. Sê com esse setor de um modo todo especial. Queremos apresentar o pastor Alberto Luiz com a sua esposa, irmã Ló, que está no hospital, Senhor. Sê com a tua filha ali, ó Deus eterno, estenda as tuas mãos poderosas e faça maravilha. Também o pastor Elenai, Senhor, toma nas tuas mãos teu filho, recupera a sua saúde para a glória do teu nome. E assim, Senhor, continua conosco nesta noite. Nós te suplicamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A irmã Maiara, louvando aqui os hinos conosco nesta noite. Ouve até o pastor. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a irmã Rose para louvar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Hino da nossa harpa cristã, 467. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Volta ao cabo da
Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz. Queres conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie como a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Queria convidá-los a nos colocarmos de pé, abrirmos num texto da palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo de número 4. Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, das irmãs. Setor de número 20, pastor Adriano, irmã Rita, que Deus abençoe a cada um dos obreiros, muitos queridos que aqui estão, que Deus possa abençoá-los. A todos os demais irmãos daqui da sede, os setores que estão participando juntamente conosco, aqueles que eventualmente nos acompanham através da rede social, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Queremos convidá-los, Daniel, capítulo de número 4, a partir do verso de número 28. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 4, a partir do verso de número 28, a palavra de Deus nos diz assim: Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, e ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino,
e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o rei dos homens, a quem ele quer, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as da aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a mim a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido ao meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que antes andavam na soberba. Glória a Deus. Até o verso de número 37, um testemunho desse homem, que não era um homem crente, não era um servo de Deus, mas experimentou da misericórdia, da bondade do Senhor, e compreendeu que ao Senhor nosso Deus nós devemos a honra e a glória eternamente. Nesse momento estaremos orando, convidar o pastor Júnior Alves, que é pastor do setor de número 4, ele vai estar aqui fazendo essa oração, logo após pastor Adriano Tomás, ou quem ele indicar, estará aqui na responsabilidade, convidar os irmãos, as irmãs, a participarmos juntos da adoração ao Senhor. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra é fiel, é verdadeira, e nós louvamos, ó Pai, a Tua pessoa bendita por esta palavra. Ana, tua filha, já cantava: Tu és o Deus que enriquece, que empobrece, Tu és o Deus que exalta, que abate, Tu és o Deus que é o dono da vida, dá e tira quando te aprouver, ó Deus poderoso. Não há quem escape de Tuas mãos, e de fato operando Tu, ó Pai, quem impedirá, ó Deus poderoso? Tu estás nos céus, faz tudo o que te apraz, é a terra, ó Deus, esse cabelo de Teus pés, o céu é o Teu trono, ó Deus poderoso, e nós glorificamos, ó Pai, a Tua pessoa bendita, e reconhecemos a Tua soberania, Deus eterno, e por isso Te somos gratos, pois sendo Tu, ó Pai, este Deus imutável, nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e nos deu salvação na pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus. Amor excelso, sublime, que nos alcançou, e por isso aqui estamos, libertos, ó Pai, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Assim, Pai, recebe a nossa adoração como aroma suave diante de Tuas narinas, é o que nós Te pedimos, e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem assim crê e deseja, diga amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Louvar a Deus com muita gratidão por esta oportunidade que Ele nos concede de podermos estar mais uma vez aqui cooperando na sede estadual do nosso ministério. Agradecer a confiança do nosso pastor presidente, pastor Osiris Júnior, bem como de todos aqueles que estão ao seu lado, trabalhando na administração dessa grande igreja. Que Deus possa continuar com as suas mãos poderosas, abençoando o nosso pastor e a todos aqueles que o auxiliam nesta
magnífica obra no Ministério Montese. Nesse momento, irmãos, nós iremos facultar as oportunidades para que os departamentos de senhora e mocidade estejam aqui oferecendo o seu sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus. Desde já o departamento de senhoras já está com a oportunidade, e toda a igreja aqui presente também tem esta mesma oportunidade de juntos glorificarmos, exaltarmos aquele que vive e reina para todo sempre, porque ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória e está em nosso meio. Glória a Deus. Conjunto de senhoras. Glória a Deus. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, eu vim aqui para te servir melhor.
seja o nome do Senhor. Que possamos nessa noite pedir ao Senhor este renovo. Precisamos sim ser a cada dia renovados em sua presença gloriosa, para servirmos a Ele de forma melhor a cada dia. Nesse momento nós também estaremos louvando a Deus com o nosso departamento de mocidade, que já está com a oportunidade para louvar ao nome do Senhor. A mocidade do setor 20 louvando ao nome do Senhor, e a igreja tem liberdade. Vamos juntos adorar aquele que vive e reina para todo sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. De fato, a voz do Todo-Poderoso é tudo em nossas vidas, neste universo. Tudo se formou através da sua voz. Ele falou e tudo aconteceu para que o nome dele continue sempre sendo glorificado. Nesse momento, nós iremos louvar a Deus com as nossas contribuições, dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção do trabalho do Senhor. As irmãs do grupo de louvor estarão louvando ao nosso Deus com o hino. O evangelista Jean estará orando por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, Senhor, em Tua presença, meu Deus, graças te damos, Pai. Obrigado por este momento, a qual nós viemos adorar o Senhor. Agora, a Tua igreja que vai contribuir, abençoa, meu Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, ajuda e fortalece, Pai. Assim, meu Deus, para o mantimento da obra do Senhor. Assim, Deus amado, eu já peço o Senhor neste momento e já agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluias. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluias. Queria convidar a igreja para se colocar de pé, adorar o Senhor juntamente conosco. Já vocês vão ficar assim, bem uma horinha sentada aí, escutando a palavra. Mas agora vamos dar lugar na presença do Senhor. Aleluia. Ele está aqui em nosso meio. Você crê nisso? Aleluia. Você veio adorar aquele que não há outro igual a Ele, que fez tudo por nós, que nos sustenta. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor neste lugar. Aleluias. Aleluia, Deus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se
e outro Não há outro como nosso Deus. Aleluias. e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não glória dele aqui, cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que existia está sendo construído nesse lado. Ele está aqui, glória dele aqui, na árvore que cair, profetas da mentira e não se dobrar, e não reconhecer, real e conversar. Só o Deus em toda Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Desde já queremos agradecer aqui a nossa participação, mas antes de retornarmos o trabalho para quem de direito, nós queremos apenas ressaltar aqui a presença dos nossos dirigentes de congregação, ali embaixo o presbítero Darlan, que está dirigindo ali a congregação nas Tapioqueiras. Pode ficar de pé, irmão Darlan. Evangelista Glairto na congregação da Cidade Nova, evangelista Jean ali no Parque Santana e evangelista Wellington na congregação do Arvoredo, e ali no Planalto Ayrton Senna, evangelista Everton. Esses são os obreiros que Deus tem levantado ali à frente das congregações que fazem o setor de número 20. E eu gostaria de que todos os obreiros colocassem-se de pé também nessa noite, juntamente com as diaconisas, que também exercem um papel de suma importância no andamento da obra do Senhor, na organização, enfim, vários departamentos que fazem o setor de número 20. Esses são os obreiros, pastor Osíris Júnior, que Deus tem colocado ao nosso lado para juntos realizarmos ali a obra no setor de número 20, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, o trabalho, a fidelidade com que os irmãos têm desempenhado ali a obra no setor 20, ao nosso lado, nos suportando aí durante esses 13 anos que estamos ali à frente do setor de número 20. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Desde já nós queremos aqui agradecer a rica e maravilhosa oportunidade. Para nós é sempre uma grande alegria, uma satisfação enorme poder estar cooperando aqui com a sede estadual, com a nossa presidência, em nome do Senhor Jesus. Estamos sempre à disposição para toda e qualquer convocação, juntamente com o setor de número 20. Deus abençoe. Obrigado, pastor, por esta oportunidade. Presbítero Darlan, pode ocupar aqui um lugar aqui, juntamente conosco.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Pastor Adriano, essa pessoa maravilhosa, querida, não é? Queremos louvar a Deus pela vida dele, a vida da irmã Rita, esse casal tão maravilhoso. Todas as vezes que eu vou no setor, é uma recepção tão alegre, calorosa. Então queremos louvar a Deus. Aos companheiros, obreiros, dirigentes das congregações que são realmente companheiros, eu tenho visto isso ao longo dos anos, né, do pastor Adriano, juntamente com todos os amados irmãos que cooperam nas congregações, na sede do setor, essa juventude maravilhosa que louvou ao Senhor nosso Deus, a cada uma das irmãs, que Deus possa abençoá-los de uma maneira toda especial. Eu reconheço que não é fácil estar aqui dia de terça. Sei da correria da cidade, o nosso trânsito não nos ajuda muito, às vezes tem as dificuldades da gestão, da logística, né, de chegar todo mundo aqui, mas quero agradecer a Deus pelo empenho, por poderem estar aqui juntamente conosco, para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. A todos os demais obreiros, Senhor Jesus, aqueles que compõem os demais setores, aos irmãos aqui da sede, que Deus possa abençoá-los de maneira toda especial. Eu queria, antes de adentrar no texto, somente dar uma rápida palavra sobre o momento em que nós estamos vivendo. Como eu sei que às vezes a nossa filmagem ajuda a gente a distribuir a informação nos nossos setores, no interior do estado do Ceará, amanhã à noite, às 7 horas da noite, nós teremos culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pensou noutra coisa, hein? Deixa eu tentar aqui imaginar. Glória a Deus. Haverá jogo amanhã. O Brasil vai estar jogando contra algum time, que eu confesso aos irmãos, eu não estou aqui lembrando quem é. Mas nós temos culto ao Senhor nosso Deus, na sede dos setores. E é claro, queremos dizer aos irmãos que nós teremos o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Pastor, vai passar o jogo dentro da igreja? Não, não vai passar o jogo dentro da igreja. Nós vamos para cultuar o Senhor nosso Deus. Tem algum problema eu chegar em casa depois e ver o jogo? Nenhum problema. Glória a Deus. Chega em casa com calma. Se você é assim como eu, que não gosto muito de assistir, mas quando eu consigo ver alguma coisa, eu faço a pipoca, o café, aí eu vejo. Mas na hora do culto ao Senhor nosso Deus, estaremos cultuando ao Senhor nosso Deus. Pastor, não pode ter culto porque eles fecham a rua, tem bagunça, é outra coisa. Aí cada pastor de setor, cada dirigente da congregação, usando do bom senso, não é? Daquilo que a gente precisa, daquilo que é razoável, vai avaliar se por causa desta situação deve ou não ter lá atividade. Mas cancelar um culto por causa de um jogo não é razoável. Amém? Eu digo isso com muito carinho, eu já disse aqui várias vezes, nas nossas reuniões de obreiros, aqui não é uma crítica a ninguém. O brasileiro, o povo brasileiro gosta de futebol, assim como o brasileiro gosta de carro, não é? Faz parte de uma cultura nossa brasileira. Às vezes aceita o Senhor Jesus, mas lá atrás gostava de participar, de ver. Ou então, assim como eu, nasci num lar cristão, irmãos, eu nunca entrei num estádio para assistir um jogo na minha vida. Entrei no Castelão 2 oportunidades. Festa de 100 anos da Assembleia de Deus e quando o filho do Billy Graham esteve aqui no Brasil, ele esteve pregando lá, eu fui. Local bonito, né? Realmente é um local especial, mas eu nunca entrei, nunca vi um jogo ao vivo de perto, porque nem sei explicar bem aos irmãos, não foi muito da cultura familiar, acabei nunca interessando, sempre achei mais simples ver em casa, não é? Num ambiente confortável do lar. Nunca critiquei quem entende diferente, só não acho razoável perdermos o culto a Deus por causa de mais nada. Até porque pode acontecer numa probabilidade assim muito esquisita, né? Brasil chega lá na final. Eita! Adivinha qual é o dia do jogo? Dia de domingo. Nós, povo de Deus, estaremos na igreja, adorando ao Senhor. Amém? Eita, que amém fraco.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, bom. É porque o microfone estava baixo, os irmãos não me ouviram. Domingo nós estaremos cultuando a Deus. Amém? Amém! Glória a Deus. Agora foi melhor. Eu também sei, irmãos, que esse é um momento de curiosidade, não é? De acompanhar, de ver. É um momento diferente, mas sejamos convictos. É importante nós reforçarmos o testemunho daquilo que nós temos no coração. Não é razoável. É igual ir à praia. No passado isso era um tabu tão grande, ninguém nem falava disso dentro da Assembleia de Deus. Mas, e na hora da escola dominical, é razoável? Ah, pastor, eu não gosto de ir para a escola, vou para a praia. Eu digo, será que isso é bom? Será que os nossos filhos crescerão melhor estando na escola bíblica dominical do que todo domingo indo para a praia? Então, por uma questão do bom senso, de priorizarmos a casa do Senhor nosso Deus, busquemos ter o nosso momento de lazer, de diversão, de acompanhar aquilo que a gente gosta, não é? Tem gente que gosta do esporte, tem gente que gosta de ver desenho animado. Contanto que não tenha nada ridículo, ofensivo, imoral, não tem dificuldade. Só não nas horas dos cultos, não é? Então, para todos os irmãos, pastor, o que é que o senhor acha? Eu acho que tem que ter culto. Pastor, e se lá eles não acharem? Culto da mesma forma. Se alguém não quiser ir, é outra história. É igual caminhar para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Eu estou caminhando para lá. Então, obreiros do Senhor Jesus, dirigentes dos setores, que eu tenho certeza que estarão lá amanhã com a palavra pronta para pregar a palavra do Senhor nosso Deus, dirigente das congregações, estejamos nas sedes dos setores, os irmãos que estão escalados e aqueles que, por alguma razão, não têm atividade na hora daquele momento do esporte, aí é outra coisa. Dentro do seu lar, com a sua família, ou aonde você estiver, mas tenhamos o mesmo entendimento de que estes momentos não nos dá aval para estar fazendo coisas que não devemos fazer. Amém? Mas, irmãos, dito isso, eu sei que estou falando para um grupo tão maravilhoso e seleto, que eu tenho certeza absoluta que isto é mais só uma recomendação, reforçar o coração para aquilo que nós já temos guardado dentro de nós. Mas, capítulo de número 4, do livro de Daniel, eu li o final do capítulo. Esse é um momento em que nós já sabemos de que Nabucodonosor ele já conquistou o povo de Deus, já era cativo na Babilônia, já tinha apresentado Daniel aos seus amigos, o evento da fornalha do fogo já tinha acontecido, então Nabucodonosor, ele na verdade já tinha presenciado, testemunhado e visto a mão do Senhor nosso Deus, operando de forma gloriosa, e testemunhado de homens crentes, fiéis a Deus, que deram testemunho, sofrendo situações que talvez pagassem muito com a vida, ainda assim testemunharam daquilo que criam, mesmo estando em uma terra distante, numa situação delicada, mas eles foram fiéis ao Senhor nosso Deus, assim como nós devemos ser. Eu imagino, irmãos, a luta que não é você estar no meio de uma multidão de pessoas, na frente do homem mais poderoso do planeta daquela época, que era este homem, sendo lançado numa fogueira, porque não quiseram inclinar os joelhos, bastava terem se ajoelhado e tinham resolvido o problema deles. Mas eles ficaram lá firmes, ouviram a palavra de Deus, colocaram e guardaram nos seus corações e viram a mão de Deus operar. O que é belo na vida daqueles jovens foi que eles disseram, olha, se Deus quiser nos salvar, amém, se Ele não quiser, não tem problema, de toda forma, nós não nos inclinaremos diante desse Deus. Então essa convicção no coração, ele, Nabucodonosor, ouviu de um povo que era dominado por ele. Vocês podem nos cativar, o cativeiro físico, mas nunca o espiritual. E esse é um sentimento que nós, povo de Deus, precisamos de ter no coração.
Podemos estar sofrendo situações delicadas, mas o nosso coração não muda. Aquilo que temos com o Senhor Jesus é o que Paulo diz. Ele diz: olha, eu posso sofrer, posso estar passando um momento bom, posso estar passando fome, posso ter em abundância, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma situação temporal, física, humana, que vai mudar o direcionamento daquilo que nós cremos. Então, Nabucodonosor, ele já sabia que existia esse povo no meio do agrupamento de pessoas com ele. É importante essa notícia nós entendermos, porque no momento do aperto, no momento da luta, da dificuldade, ele vai lembrar deste povo, ele vai lembrar especificamente de Daniel. Mas o capítulo de número 4, ele começa diferente na Bíblia, porque na verdade é um texto da palavra de Deus que ele vai ser registrado de um ímpio falando diretamente. E o texto foi transcrito pela palavra de Deus. Ele começa dizendo o seguinte, Nabucodonosor, verso 1, rei, a todos os povos, nações e línguas, não é? Ele era um homem assim com um senso de grandeza muito forte, que moram em toda a terra. Se fosse nos nossos dias, né, ele coloca talvez nos outros planetas, aonde o som da minha voz pegar, porque assim, tem um povo com mania de grandeza, que é uma coisa absurda, não é? Tem pessoas que não se contentam com aquilo que Deus já deu. Ele precisa de ter um pouquinho mais. Nem que seja o dos outros, mas ele precisa de ter. Então, Nabucodonosor, ele tinha um pouco disso no coração. Isso atrapalhou muito a vida dele. E é claro, como povo de Deus, precisamos de ter cuidado com aquilo que nós achamos que somos. Mas ele diz, paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecer os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Que coisa gloriosa. A gente vai ouvir um ímpio, ele é ímpio, irmãos, do começo ao final dessa história. A não ser que tenha alguma coisa acontecido que não tem um registro. Mas a trajetória de Nabucodonosor, ela não é muito bela para nós. Mas a Bíblia Sagrada fala de um Deus que ele toca onde a gente não toca, que ele vai aonde a gente não consegue ir, que ele pega o coração do rei, e a Bíblia Sagrada diz que ele transforma como o curso do rio, que ele coloca para onde ele quer. Então nós vamos ouvir um testemunho interessante de alguém que não era razoável. Quantas vezes a gente não crê que um ímpio, uma pessoa lá de fora, alguém que às vezes a gente não quer nem dizer o nome, né? E quando diz, já diga despreocupado, não é? Porque de vez em quando tem. Ou será que não tem, não é? De vez em quando a gente, quando pensa em uma determinada pessoa ou outra, o nosso coração já imagina aquela pessoa do inferno para lá. Pois bem, essas também às vezes são visitadas por Deus. O nosso Deus, que é diferente de nós, ele tem interesse, desejo que todas as pessoas se convertam e conheçam a verdade da palavra de Deus. Então o nosso Deus, ele não precisa de licença nossa para se revelar a ninguém. Às vezes a gente acha que só a gente aqui pode ter porção da palavra de Deus, aí o Senhor Deus vai quietinho num povo totalmente diferente de nós e se revela, porque o nosso Deus é Ele quem comanda e nós somos comandados. É Ele que é o nosso chefe e nós somos o povo que obedece. É porque de vez em quando a gente quer fazer o caminho inverso. Dizer para Deus até quem Ele pode falar, com quem Ele deve falar, de que forma Ele deve aparecer, a que placa da igreja Ele pertence, não é? E nós precisamos de ter cuidado. Eu amo a Assembleia de Deus, sou nascido e criado dentro desta casa, mas eu sei que o nosso Deus tem mais gente por aí afora, tem outros locais, outras igrejas em que o Senhor Deus alcança, a palavra de Deus chega e transforma a vida do ser humano em cantos em que eu não estaria bem lá, mas Deus conhece o seu povo, as ovelhas são dele, não nós. Deus, ele se revela para Nabucodonosor ao ponto tal dele escrever, ele diz, olha, eu queria que esse registro chegasse a todos os povos, mas tem um detalhe interessante, ele diz no outro verso, quão grandes são os seus sinais, glória a Deus, a palavra de Deus concorda com ele, e quão poderosas são as suas maravilhas, verdade, a Bíblia Sagrada também fala nisso, o seu reino é um reino sempre eterno, glória a Deus, os salmos estão aí para nos registrar sobre o mesmo, e o seu domínio é de geração em geração,
Glória a Deus. Irmãos, se a gente não soubesse que era Nabucodonosor, a gente achava que ele era um teólogo, né? Então, o que o ímpio anda falando de nós, da igreja, do Senhor? Quando a palavra que vem lá de fora, aquilo que vem lá do mundo, está dentro da palavra de Deus, amém. Glória a Deus. Mas é porque de vez em quando vem algo bonito, parecido com beleza, com um jeitão de coisa nossa, sem ser. De vez em quando a gente ouve assim, não, mas Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é um amor tão grande que todas as religiões funcionam. Eu digo, funcionam não. De que o Senhor Deus, ele é tão bom que não tem como todo mundo não encontrar. Eu digo, nem toda estrada leva para o mesmo canto. Nem todo curso do rio vai para o mesmo lugar. E nós precisamos de ter cuidado o que é que está sendo falado lá de fora em respeito de Deus, da igreja, daquilo que somos. Porque de vez em quando a gente está replicando. A gente acha bonito e posta, reposta, fala, aprende o mesmo diálogo e fica repetindo como se isso fosse uma linguagem nossa sem ser. Irmãos, nós não precisamos copiar a linguagem do mundo, é o mundo que precisa de copiar a linguagem da igreja. Eu louvo a Deus porque de um tempo desse para cá, não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas quem tem a minha idade vai lembrar que quase todo caminhão tinha um ditado jocoso, né? Tinha alguma coisa agressiva, alguma coisa às vezes imoral. Hoje, quase todo caminhão está, Deus é fiel, louvado seja o Senhor nosso Deus. Tem uns que dizem assim, foi Deus que me deu, vende-se. Aí eu digo, bom, precisa melhorar um pouquinho, mas pelo menos falou de Deus. Mas a verdade é que a cultura está absorvendo a nossa linguagem. E glória a Deus por isso. É melhor ouvir alguém gritando misericórdia, não é? Do que ouvir alguém gritando um palavrão. Amém? Mesmo que seja um ímpio. O ruim é quando o crente, que era para estar gritando misericórdia, quando abre a boca e dá errado. Eu digo, opa, você aprendeu isso de onde? Com certeza não foi no meio do arraial dos crentes. Irmãos, é importante nós termos a convicção que aquilo que está sendo falado, não importa quem esteja falando, está de conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Para a gente não estar balançando a cabeça e concordando com aquilo que a Bíblia Sagrada discorda. De vez em quando a gente acha uma coisa bonitinha, não é? Um dia desse eu estava vendo uma pessoa falando sobre o alinhamento dos planetas, não é uma coisa tão bonita, uma fotografia tão bela, com uma lua, mas uma coisa misturada com horóscopo, outra coisa. Eu digo, pelo amor de Deus, irmãos, somos crentes na presença do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que todos os astros o Senhor Deus conhece e chama pelo seu nome, mas nós não temos interferência nenhuma lá de fora aqui. A nossa interferência é a luz do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas. Um crente lê um horóscopo? Eu até uma época dessa eu não sabia nem o que era isso, mas de um tempo desse para cá, de vez em quando eu vejo, e algumas pessoas misturam isso com o verso da palavra de Deus. Eu digo, em nome do Senhor Jesus, essas coisas precisam ser transferidas para outro canto, sair do nosso meio. Irmão, se não tiver conforme a Bíblia, não recebamos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, eu, Nabucodonosor, verso de número 4, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Coisa gloriosa. Me lembrei de outro rei que também estava assim, pouquinho depois caiu também. E tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turvaram. Isso acontece? Acontece. Ou será que é só com Nabucodonosor? Ou tem dias que quando a gente vai se deitar para dormir, em vez daquele sono calmo, tranquilo, as preocupações da vida, as lutas, as dificuldades estão ali presentes no nosso momento antes de dormir. E dificulta a vida. E as ansiedades batem na porta. E as lutas, hoje é dia 23, já acabou o dinheiro há muito tempo, né? Mas os boletos estão lá. Senhor, o que fazer? Eu diria, irmãos, que o salmista diz assim, eu me deito e logo durmo.
Porque a conta vai estar lá quando eu acordar. Deus também vai estar lá para nos ajudar. A gente precisa aprender a confiar mais no Senhor. Mas tem um descontozinho que nós vamos dar, porque lá no verso de número 19, nós ainda vamos chegar lá, Daniel também ficou preocupado. Quando ele soube da visão, que ele entendeu que a interpretação veio, ele também se preocupou. Então vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Primeiro, ansiedade atrapalha a nossa vida. O trabalho da ansiedade é antecipar a dor. Ainda há pouco eu falava isso com o pastor Timi. O trabalho que ela tem é só dificultar a nossa vida antecipadamente. A conta ainda vai vencer, a gente já está sem dormir. O problema ainda nem chegou, a gente já está desesperado. Eu digo, tenha calma, não se preocupe, depois desse vem outra semana que vem tem outra conta. Então luta tem a vida todinha, a gente não precisa ficar ansioso, ela vai vir de todo jeito. E se você se sentir muito triste sozinho, não se preocupe, atrase uma conta, que você vai receber muita ligação e cartinha de todo jeito, para você não se sentir só. Mas a verdade é que aquele rei, por mais de toda a tranquilidade que ele tinha, todo o sossego na vida dele, o Senhor Deus colocou uma pequena perturbação na vida dele. Irmãos, e nem toda perturbação vem para o mal. Eu sei que essa palavra ela é meio difícil, não é? Eu vou tentar melhorar para problema, luta, dificuldade, angústia. A palavra que nós entendemos que seja boa. Tem coisas que quer tirar um pouquinho o nosso sono, que nos ajuda a melhorar, a pensar melhor. Tem algumas dificuldades que elas vêm para nos ensinar, para trabalhar a nossa vida, para nos aperfeiçoar. Eu sei que é bom o sossego, eu também prezo por ele. Eu sei que é bom ter a tranquilidade, eu também quero. Mas tem épocas que a tranquilidade não vem fácil, que o sono não chega com rapidez, que tem luta que a gente quer e não consegue espantar. Pois bem, a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo de número 4, ele diz que as nossas ansiedades nós devemos lançar em Deus, que pode nos ajudar. Estamos sem conseguir dormir, tem luta na nossa mente, tem dificuldade, tem problema que a gente não consegue resolver, falemos com o Senhor Jesus, até dormir. Se amanhã você não se preocupa, uma hora você cai de sono, mas o Senhor Deus, Ele nos ajuda. Nós precisamos de crer que tem um Deus que está ouvindo as nossas orações. Ele pode até não responder do jeito que a gente quer, mas Ele ouve as nossas orações. E no momento certo, Ele responde, nos ajuda e livra das nossas dificuldades. No verso 19, a Bíblia diz que durante 1 hora, o rei passou a noite na perturbação dele. Daniel ficou 1 hora de perturbação, mas o Senhor Deus chegou e entregou a ele a interpretação do sonho. Então o Senhor Deus tem o seu tempo para nos ajudar a sair das dificuldades que nós estamos. O que nós não podemos fazer é não crer que Ele está lá para nos ajudar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de ter a fé, a convicção que Ele está ali nos ajudando e no seu momento certo Ele há de resolver a causa. Mas a Bíblia diz que esse rei, ele ficou preocupado. E no verso de número 6, ele como rei, não é? Aquele homem maravilhoso, muito próspero, muito digno, etc., ele resolveu que o problema espiritual dele poderia sair por decreto. E às vezes a gente gosta de fazer isso, né? A gente gosta de tentar solucionar do nosso jeito, de uma canetada. A Bíblia diz que lá em Jonas, o povo tentando o barco para ir a pique, a Bíblia diz que eles lançavam a fazenda fora. Tudo que tinha em cima do barco foi embora para o brejo. A Bíblia diz até o momento que alguém despertou e disse assim, tu é mesmo quem, não é? Eu acho que você é que é o problema. Olha, se eles tivessem descoberto antes, teriam lançado Jonas desde cedo, Jonas ia pagar a conta dele, o barco ia sair ileso, a fazenda inteirinho. Irmãos, de vez em quando a gente desperdiça tanta energia antes de buscar ao Senhor nosso Deus pela resposta. A gente briga tanto com os outros antes de orar e pedir para Deus converter o coração ou da pessoa ou o nosso, para resolver as demandas e as causas. Tem causas que elas só vai ser resolvida se Deus intervir. Deixa eu repetir com calma. Tem situação que nós não vamos conseguir resolver, com toda a capacitação, dinheiro, né? Tem gente que diz que aonde dinheiro e P não resolve é porque foi pouco. Não é não, é porque tem coisas que só Deus resolve.
Tem filho que só se Deus for lá e tocar no coração dele para ele voltar para casa. Tem filha que só quando Deus toca no coração volta para casa. E Deus sabe tocar com muita tranquilidade. Ele sabe mexer na saúde, no bolso, no jeito, nos amigos. Irmãos, o nosso Deus, ele tem autoridade para resolver tudo aquilo que nós não temos condição de fazer. Tem gente que nos incomoda, atrapalha, mas o nosso Deus sabe resolver. O que nós não podemos fazer é achar que com decreto nosso resolve. Porque não resolve. Se resolvesse era muito bom e fácil. A Bíblia diz que aquele rei que tinha o domínio de tudo, ele fez um decreto. Ele diz, olha, vem todo mundo aqui para traduzir o que eu estou pensando. Talvez se ele tivesse lido o registro lá do rei do Egito, não é? Daquilo que aconteceu com José, ele não passasse esse vexame tão grande. Mas a Bíblia diz que veio todo mundo. Final do verso 7, mas não me fizeram saber a interpretação. Irmãos, sem Deus não funciona. Verso de número 8. Mas por fim, claro, entrou na minha presença Daniel. Coisa bela, né? Pode ver, irmãos, que hora nenhuma o nome Belsazar sai primeiro. Daniel sempre sai, aí depois eles dizem o nome que botaram nele. Mas a referência, porque na verdade ele sempre era usado por Deus, a Bíblia diz, entrou na minha presença Daniel. Daniel, ele tinha esse outro nome que eu botei nele, mas veio através de Daniel. A Bíblia diz que quando já não tinha mais jeito, chamaram Daniel, cujo nome é Beltesazar, algumas versões está Belsazar, segundo o nome do meu Deus. Olha só, Nabucodonosor ainda não tinha bem esse entendimento não, era meio bagunçado isso na mente dele, não é? Porque Daniel significa Deus é meu juiz. Belsazar significa qualquer outra coisa. Alguma coisa relacionada a Mardoqueu, a Marduk. Eu tentei encontrar uma explicação melhor, mas literalmente estava ligado aos deuses daquele cidadão. E ele diz, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Eita! Eu lhe contei o sonho dizendo, Belsazar, mestre dos magos. Quem tem a minha idade sabe o que eu acabei de falar. Eu assisti muito Caverna dos Dragões. Tem que confessar, não é? Não assistia jogo não, mas assisti os desenhos animados. Na hora que eu li, eu digo, mas rapaz, tinha um mestre dos magos aqui, eu não sabia. Irmãos, tem uns elogios tão complicados. Eu imagino só se Daniel fosse hoje, não é? Alguns de nós, quando eu digo nós, aqueles que gostam de pregar, porque de vez em quando vem um elogio, a pessoa chega, vai ficando inchada, né? O paletó já nem cabe, os botões papocam. Esse é um mestre assim, assado, e a pessoa vai se enchendo. Daniel ouve isso, a Bíblia diz que Daniel atravessou vários reinos, sendo crente, fiel ao Senhor nosso Deus, humilde, tratando o rei com honra, com dignidade, com seriedade, nunca se preocupou com esta coisa humana, rasa, pequena, de aceitar aquilo que nós não somos. Nós precisamos de parar de aceitar esses elogios, irmãos, que não nos levam para canto nenhum, de batidinha nas costas, de gente dizendo aquilo que a gente nem é, e nós sabemos que não somos, mas nós começamos a ouvir, gostamos, e aquilo nos afaga, e isso derruba tanta gente. E como derruba? Se o nosso nome deu certo, continuemos nele em nome do Senhor Jesus. Bem quietinho, fazendo a vontade de Deus. E se o Senhor Deus permitir nos usar, glória a Deus. Se não, quietinho no nosso canto. Irmãos, não olhemos para estas coisas, porque isso tem feito mal. Quanta gente começa tão bem e na trajetória estas coisas vão derrubando. Porque paremos para observar, irmãos, esse é um problema que vem desde o primeiro que pecou, desde o nosso inimigo lá na glória, ele começou a se colocar e a se achar aquilo que ele não era para ser. E como isso faz mal? E se caso seja verdade o elogio,
transfiramos para o Senhor nosso Deus, porque a Ele pertence todas as coisas. Se alguma coisa está dando certo em nós, é porque o Senhor Deus tem sido bondoso e misericordioso e tem nos ajudado. Então, devolvamos a Ele a glória que pertence a Ele, ao nosso Deus, e somente a Ele. Ele começa a encher Daniel destes elogios, mas sempre fazendo referência aos seus deuses. Já paremos para observar o tanto que o mundo nos afaga de um tempo desse para cá, né? Antigamente a gente era muito xingado de tudo que é palavra esquisita. Mas de um tempo para cá, os evangélicos, né, são uma nação poderosa, nós somos isso e aquilo, e isso vai enchendo o ânimo de tanta gente. Irmãos, o mundo nos odeia. A palavra de Deus diz que nós somos odiados pelo mundo, porque eles também odiaram ao Senhor Jesus. Então, isso não pode nos alterar, para que continuemos com a mesma sensibilidade de condenar aquilo que está errado, com muito respeito, com dignidade, como foi Daniel. A Bíblia diz que ele ouve tudo aquilo, e nos próximos versos, ele conta o sonho para Daniel. Nós não vamos usar o tempo todo, mas entre o verso de número 10 até o verso de número 13, a Bíblia fala desse sonho, que crescia uma árvore. O verso 11 diz assim: crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra. Irmãos, era uma visão maravilhosa. Eu fico imaginando aquele homem vendo isto tudo no sonho, esta beleza, esse sonho esplendoroso. Mas no verso de número 14, a Bíblia vai dizer que, clamando fortemente, diziam: isso é tudo dentro do mesmo sonho. A árvore chegou, cresceu, era frondosa, tinha sombra, tinha uns animaizinhos brincando embaixo, né? Coelhinho passando, correndo, fruta para todo lado, som, passarinho cantando. Chega o verso 14: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. No mesmo sonho, no mesmo momento. E nós precisamos, na nossa vida, estar preparados para essas duas etapas. Tem momento de crescer, de produzir, de estar bonito, de estar vistoso, de dar frutos, de ter pessoas que dependem, que estão debaixo da sombra, e tem momentos de luta, de dificuldade, de ser cortado, de gente sair correndo de perto de nós, de não ter sombra. Nós precisamos estar crente quando a árvore está crescendo e continuar crentes quando ela está sendo cortada. Precisamos continuar crente quando passamos pelas lutas e pelos momentos que estamos passando de bondade. Eu sei que o texto não vai falar exatamente disso, mas quando paramos para olhar, esse é um retrato da vida de quem está nos caminhos do Senhor Jesus. Tem dias ótimos, de bonança, de bênçãos dos céus, de cultos gloriosos, de momentos em que a gente vê a Senhor Deus nos encher de bênçãos, mas também tem uns momentos de luta, dificuldade, de ausência de todo mundo perto de nós. Paulo, em dado momento, quando ele estava agradecendo, ele diz: eu também quero lembrar a vocês que eu fui julgado, na hora do meu julgamento não tinha ninguém. Ele diz: mas o Senhor Deus estava lá, me assistindo nas minhas lutas. Então assim é a nossa vida, e será. Às vezes o sonho começa muito bom, mas pode ser que tenha turbulência ao longo dela. Obreiros do Senhor Jesus não tem nada melhor nesta vida do que a vida ministerial. Porque tem horas que a gente cresce, dá fruto, dá sombra, e tem momentos que só não arrancam tudo fora, porque Deus guarda um pedacinho. E faz parte. E eu vou dizer aquilo que eu sempre digo: e se ainda não chegou, não se preocupe, está reservado o momento das nossas lutas e dificuldades. Mas o nosso Deus que nos chamou é aquele que há de nos capacitar para passar pelas lutas. A palavra de Deus diz que ele sonha tudo isso e conta para Daniel. Verso de número 19, já falamos dele, mas a Bíblia diz: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Olha só a seriedade que Daniel teve por aqui e dali. A Bíblia diz que o rei ficou perturbado, Daniel também. Daniel teve a sensibilidade de entender de que havia algo mais profundo naquela história.
Às vezes a gente está acompanhando o que está acontecendo e não tem a mesma preocupação que às vezes o ímpio está tendo. Tem ímpio defendendo causas que éramos para estar defendendo. Tem ímpios lá fora que estão mais preocupados com coisas que nós, como povo de Deus, deveríamos estar preocupados. A Bíblia, quando o Senhor Jesus propõe a parábola do bom samaritano, foi sobre isso. A Bíblia diz, olha, passou um sacerdote, era alguém que tinha a habilidade do ofício sacerdotal. Daqui a pouco passa um levita, mas a Bíblia diz que teve que ser um que nem era tido pelo povo de Deus como alguém digno, bom. Foi aquele que parou para ajudar. E quando termina o texto, Jesus diz assim, quem é que você acha que foi o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aquele homem, como não tinha como responder outra coisa, ele diz, foi o samaritano. Jesus olha para ele e diz, pois vai e faz o mesmo. O recado para nós. Jesus não falou para eles virarem samaritanos, nem mandou-os mudar a história da vida deles, mas mandou replicar a atitude que era digna de ser realizada. Então, a Bíblia Sagrada nos fala sobre estas coisas. Daniel, ele entendeu a necessidade dele também se envolver naquilo. Irmãos, tem coisas que a gente deve se envolver. Tem situações que nós devemos caminhar juntos. Há coisas de que nós não podemos simplesmente achar que não é conosco, porque são. Há situações graves acontecendo no mundo. Tem coisas que a gente não deve participar, mas tem coisas que a gente deve participar. Tem coisas que a gente não precisa de estar no meio, não faz parte disto, mas tem coisas que nós devemos levantar a nossa bandeira, fincar com fé e falar a palavra da verdade, porque é assim que a Bíblia Sagrada nos orienta a fazer. E a Bíblia diz que depois disso, olha que coisa gloriosa, enquanto o pensamento dele estava turvado, pois o rei, dizendo, Belsazar, não te espantes o sonho nem a sua interpretação. É interessante, irmãos, porque quem dá uma palavra de ânimo a Daniel foi o rei ímpio. Que coisa gloriosa. Às vezes a gente não percebe como Deus nos ajuda. Às vezes pessoas que não têm nada a ver, situações que absolutamente não têm nada a ver com o nosso universo, vem uma palavra de ânimo através do Senhor Deus. Ora, se Deus usou uma jumenta, por que não o outro lá fora, não é? Deixa eu ver se eu posso dizer isso ainda, né? 2026, de um tempo desse para cá, a gente não pode fazer mais quase nenhuma comparação. Pode sim, irmãos, tudo que a palavra de Deus nos autorize, fale com o pulmão cheio, com a boca segura, porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor, nosso Deus. Não nos intimidemos de jeito nenhum. Para falar aquilo que está escrito na palavra de Deus, temos toda a liberdade para falar. E se tiver problema, não se preocupe, o nosso Deus é quem cuida. E se for preso, não tem problema nenhum, eu vou lhe visitar. Glória a Deus. Sou capelão, né? O pastor Afonso já me deu a carteira. Irmãos, tenhamos convicção daquilo que cremos, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o rei entendeu que Daniel estava precisando de uma ajuda e deu. Mas a Bíblia Sagrada diz algo glorioso. Olha que coisa linda. Porque ele recebe a interpretação. Irmãos, Daniel ficou preocupado porque a interpretação não era boa. E o rei era o rei. Aquela pessoa que estava do outro lado tinha autoridade real, verdadeira, de fazer o bem e de fazer o mal, de ajudar e de atrapalhar. E Daniel sabia disso. Daniel era uma pessoa crente, fiel a Deus, mas era uma pessoa que estava ocupando um cargo público ali. Ele trabalhava para aquele rei, assim como Neemias. A Bíblia Sagrada diz que Daniel olha para aquele homem e diz o seguinte: Senhor meu, que tratamento generoso, que tratamento generoso. Seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Começou bem, não é, Daniel? Eu só me lembro do profeta Natã, que tinha que dizer para Davi que Davi também ia ser castigado por Deus. Davi, aquele rapaz bem calmozinho, que de vez em quando arrancava pé, mão, a cabeça dos outros, que disse, eu vou lá na casa de Nabal matar todo mundo, todas as crianças. Como é que dá um recado para uma pessoa dessas? Um recado de Deus, um recado pesado.
Irmãos, tenhamos a sensibilidade de transferir a orientação que Deus nos deu de forma equilibrada e educada. Vai educar seu filho? Você não precisa de matar o seu filho. É uma filha? Não precisa. É um diálogo entre o esposo e a esposa, tão divergindo de pensamento, né? Eu só me lembro dos meus amados pais, quando eles brigavam. Irmãos, era motivo nosso de morrer de rir dentro do carro. Porque era engraçado vê-los brigando. Eles nunca se ofenderam. Eles discordavam, aquela discordância que às vezes demoravam dias, não é? Era divertido. Porque nós vimos ali que por mais que eles pensassem diferentes, que eles discordavam, havia entre eles respeito, temor um pelo outro, a alegria de conviverem juntos. Daniel, ele ia falar a verdade inteira para aquele homem, mas ele começa equilibrado, porque na verdade o intuito de Daniel não era machucar Nabucodonosor. O intuito de Daniel era falar aquilo que Deus tinha mandado falar. Vamos pregar a palavra de Deus. O nosso intuito não é machucar ninguém, não é diminuir ninguém, não é agredir ninguém, não é agredir a pessoa que entrou esquisita na igreja, a pessoa que ainda não é comum, normal no nosso meio. O nosso intuito é falar a palavra do Senhor nosso Deus. De vez em quando a gente está mais preocupado em machucar os outros, em dizer uma coisa dura, pesada, que agride, achando que nós estamos debaixo de uma liberdade do Senhor Deus sem termos. Jesus poderia ter machucado tanta gente. Jesus poderia ter falado pesado com tanta gente, mas ele escolheu ser pesado com quem podia ouvir aquela pancada. E ser extremamente misericordioso e ajudador para aqueles que necessitavam desta palavra. A Bíblia diz que o rei, ele ouviu uma dura verdade, então Daniel amolece o coração do rei. Vamos entregar algo da parte do Senhor Deus? Tenhamos cautela. Receber uma orientação de Deus, uma profecia, um sonho, uma revelação, primeiro veja se é verdade, se aquilo tem algo da parte do Senhor. Compartilhe com quem de direito, da forma correta, certa. Às vezes o recado é para alguém, a gente espalha para todo mundo, como se a gente tivesse liberdade para fazer. Irmão, se Deus quisesse espalhar para todo mundo, ele não tinha dado em sonho. Ele dava na internet, né, para todo mundo logo ficar sabendo. Então Deus, ele tem cuidado pela vida do outro, tenhamos nós também. A Bíblia diz que depois disso, ele diz, a árvore que tu viste crescer, verso de número 20. Já vamos para o 22. És tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, mas lá para, e o teu domínio até a extremidade da terra. Verso de número 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Ele continua elegante com o rei o tempo todo, mas ele diz, rei, diferente do teu decreto, de aquela chá de bila, né? Eu nem sei se essa expressão ainda usa, que não vale de nada, que não tem força, caldo de bila, né? Tá bom, estou reaprendendo. Fazia tanto tempo que eu não falava essa expressão, mas o decreto do Senhor nosso Deus, ninguém muda. Sabe quem muda o decreto do Senhor Deus? Um coração quebrantado. O Senhor Deus muda as coisas. A Bíblia diz que ele ia exterminar uma nação inteira. Mas a palavra de Deus fala de que porque aquela nação se inclinou para Deus. Oh, glória ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que aquele povo foi transformado pela misericórdia do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é aquele que transforma as nossas vidas. Por mais que o decreto já tenha sido, a sentença já tenha chegado, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer reverter as situações. Confiemos nesse Deus glorioso, que transforma as situações, que muda o itinerário das coisas. Às vezes a gente fica com um pensamento. A palavra de Deus diz que naquele momento ele também dá um conselho. Eu quero encerrar. Portanto, o rei, que Daniel tem uma coisa maravilhosa. Daniel, ele consegue elogiar, transferir a palavra com carinho, mas ele dá o conselhozinho dele todinho, né? Com muita tranquilidade. Ele diz, rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados.
praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Eu gosto desse talvez porque ele é cauteloso, não é? Ele diz assim, olha, quem sabe, de repente, se você mudar de vida, aí o Senhor Jesus chega e diz que se a gente mudar de vida, Ele transforma. Irmãos, sempre haverá da parte de Deus o aviso prévio. A continuidade disso é assim, já lemos, 12 meses depois, já tinha dado tempo para ele se converter, mudar de trajetória, mudar o caminho, mudar a direção. A Bíblia diz que ele olhou e disse assim, na verdade, rapaz, quer saber, eu sou bom demais. Ele diz que no fim dos 12 meses, ele olha e diz assim, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? A Bíblia diz, ainda a palavra estava na boca do rei, quando o Senhor botou a palavra dele. Irmãos, tenhamos cuidado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu concluir, porque eu falei da misericórdia de Deus, mas não apelemos. Tem um momento em que a palavra ainda nem saiu da nossa boca e o Senhor Deus também já trouxe o juízo. Tem um momento que Deus encerra o assunto, não é? Eu sempre perguntava ao papai, quando eu era criança, por que Ananias e Safira foram fulminados? Já estava na graça de papai, mas Jesus já tinha morrido, já estava no período da graça. Ele disse, mas é porque estava bem na transição, meu filho, então ainda podia matar um ou outro. E nós? O que nós estamos esperando? Quanto tempo nós achamos que, tendo o Senhor Deus já decretado, ainda vamos esperar para mudar? Irmãos, em que área da vida nós necessitamos de mudança? Não achemos porque somos crentes, não tem coisas na nossa vida, porque tem, claro que tem. Tem na minha, eu tenho certeza que tem na de vocês também. Sabe quando não vai ter? Quando nós estivermos com o Senhor Jesus para todo sempre, porque a Bíblia Sagrada diz que nós estaremos completamente nele. Ainda a dependência é total do Senhor Jesus. Mas lá já não existe possibilidade do erro, do pecado, destas coisas chegarem. Mas aqui, enquanto nós estivermos, não fiquemos pendurados nesta balança, nessa situação. Se o Senhor Deus tem dado tempo, misericórdia, tem nos ajudado, façamos a sua vontade enquanto é tempo, porque o nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar e a nos perdoar. Amém? Coloquemos-nos de pé. Quero mais uma vez agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, pela vida de cada um dos nossos amados irmãos, ao pastor Adriano, essa pessoa tão querida, irmã Rita, que Deus os abençoe, juntamente com todos os amados irmãos e obreiros do Senhor Jesus. Convidar o pastor Pereira, pastor do setor de número 7, ele vai estar aqui orando, logo após o pastor Timi estará impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós te louvamos, Senhor, te somos gratos por estarmos presentes aqui na tua casa, para ouvirmos uma tão abençoada palavra. Deus eterno, que nós possamos, Senhor, com a tua graça, com a tua ajuda, colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Todo o bom conselho que nós ouvimos, Senhor, leva-nos em paz e seguros aos nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Continue abençoando o pastor Adriano, continue abençoando os obreiros do setor número 20 e todo esse abençoado setor. Pai querido, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Nas suas mãos assim. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e as consolações e o poder do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre, e todos digam amém.